Fala, meu time, canal WB na área para mais um vídeo. Hoje a gente vai falar sobre a final do Campeonato Baiano. Quem é o favorito? Vitória ou Bahia? Pelo que vem jogando, pelo que vem apresentando, quem dos dois postulantes ao título no Bavi é o grande favorito? Na realidade, até mais para destrinchar a final do que de fato fazer favoritismo, etc. Porque eu acho que tá bem equilibrado, tá? Se você acha que existe um favorito destacado pra essa final, eu acho que eu vou discordar. Mas a gente vai chegar lá. Eu até acho que tem um certo favoritismo pra um dos lados, mas a gente vai chegar lá daqui a pouco. Não é algo tão destacado assim, não. Deixe seu like, se inscreva no canal, seja muito bem-vindo por aqui. Meu nome é Wallace Borges, sou comentarista da TNT Esportes e aqui no meu canal eu falo dos 20 times da Série A do Campeonato Brasileiro. Lembrando... 18 anos. Vamos lá, cara. Eu acho que tem uma dinâmica aqui que ela já impacta o início, antes da gente falar de times, que eu acho que ela é uma dinâmica que já é importante aqui, que a final, a grande final, o último jogo do Campeonato Baiano será no Barradão, tá? O Bahia joga o primeiro jogo em casa, ainda não tem data definida para essa final, mas eu acredito que já seja no próximo final de semana, né? Porque o Bahia joga agora na Libertadores, não daria pra ser nesse início de semana. Eu acredito que seja no primeira final no final de semana agora e a outra lá na quarta-feira antes do Campeonato Brasileiro, assim como será do Campeonato Paulista, por exemplo. E aí, só de decidir no Barradão, eu acho que o Vitória já tem uma coisa positiva pra si, né? Que é, cara, você consegue ir pro jogo fora contra o Bahia e talvez, se conseguir voltar de lá com um empate, já é algo extremamente positivo. E aí você tem um jogo da volta em casa pra decidir dentro da sua casa. Isso, já, pra mim, já é um fator que iguala um pouco a discussão. Por quê? Porque eu acho que o Bahia tem, de maneira geral, mais talento no seu time do que o Vitória. Tem mais time que o Vitória. Eu acho que se você olhar o time titular do Bahia e o time titular do Vitória, eu acho que é inegável que o Bahia tem mais talento. Se você fizer um 11 contra 11, que as TVs adoram, os canais adoram, você vai ver que o Bahia no 11 contra 11, em sua maioria, ele vai ganhar do Vitória. E aí eu acho que esse fato do Vitória terminar o jogo em casa acaba igualando. Outra coisa que eu acho que ajuda a igualar, se você pegar o campeonato como um todo, o Vitória fez a fase de grupos terminando com 6 vitórias em 9 jogos. O Vitória tá invicto, né, na competição até agora. Nas semifinais passou o carro no Atlético de Alagoinhas, assim, passou o carro passando mesmo. 4-0 na ida, 3-0 na volta. E foi... Se você olhar só o Campeonato Baiano, a Vitória foi soberano. Estamos falando de um time que não perde, acho que há 22 jogos, se não me engano, a maior sequência invicta da história do Vitória. Um time que tem jogado muito bem. O trabalho do Carpini, pra mim, particularmente falando, é um dos melhores da Série A nesse momento. Não é que o trabalho do Carpini não é que o Carpini virou o melhor treinador da Série A hoje, mas o trabalho dele no Vitória, neste momento, é um dos melhores trabalhos na Série A do Campeonato Brasileiro. E aí você fala, mas é muita invencibilidade do Campeonato Baiano. Tá, mas vem desde do segundo turno do Campeonato Brasileiro do ano passado, que o Vitória foi um dos melhores times, que o Vitória passou 8 rodadas invicto no Campeonato Brasileiro do ano passado, no retorno, e se aumentou agora para o Campeonato Baiano. E também tem Copa do Nordeste, né? É importante lembrar que também está nesse bolo a Copa do Nordeste, onde o Vitória era líder, né, até a rodada passada, perdeu a liderança pro Sport, porque na última rodada o Vitória empatou com o Altos e o Sport venceu o CRB. Mas o Vitória tá ali em segundo, à frente do Fortaleza, por exemplo. E aí, cara, o Bahia tem uma questão, e eu acho que assim, o Bahia, dou moral aqui, tá? O Bahia, pra mim, foi foda nesse jogo da volta contra a Jacuipense, perdeu o jogo da ida jogando 100% com o time reserva, e pro jogo da volta falou assim, cara, eu vou manter. A minha ideia é manter o time reserva. Botou alguns titulares, né, tipo, durante o jogo, botou o Everton Ribeiro durante o jogo, o Pulga começou, depois entrou o Ademir, o Lúcio entrou no segundo tempo, até botou alguns titulares, mas na prática, o Canu também jogou, mas assim, na prática é um time reserva, de novo. E aí vai lá e vence a Jacuipense por 5-0 e se classifica. Vamos lá, agora destrinchar um pouco mais confrontos que eu acho que podem dizer melhorias para um lado e melhorias para o outro. Se eu for olhar, por que eu acho que hoje, eu colocaria hoje, se você, Wallace, qual que você acha que é o favoritismo hoje?
Eu acho que existe um favoritismo por ser um time melhor do Bahia. Mas ele é muito pequeno. Porque o Vitória tá jogando bizarramente bem. E porque a decisão é no Barradão. Então, assim, de verdade, eu acho 51-49 pro Bahia. Se não for igual, é 51-49 pro Bahia. No detalhe, lembrando que o Vitória é o atual campeão, tá? Inclusive ganhando dentro da Fonte Nova. Então é muito parelho, mano. É muito parelho. A rivalidade, ela assemelha, ela junta os dois times. Ela faz com que, pô, é bizarro o que o Vitória tá jogando nesse momento. Isso tendo perdido o Wagner Leonardo e o Lucas Esteves, né? Que eram peças extremamente importantes. Mas vamos lá. Destrinchando, eu acho que o jogo, pra mim, pode ser muito decidido no meio de campo, dos dois times. Primeiro porque o Bahia tem ali a sua principal valência, né? Você tem ali em Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro, a sua principal valência. Acho que é o melhor setor do Bahia. Você tem hoje uma zaga que ainda tá entendendo. O Gabriel Xavier vai continuar como lateral, como foi na Libertadores. O Mingo tá jogando muito desde esse início. Ou vai jogar com Ares, vai jogar com Gilberto na lateral. No ataque, eu acho que o pau, né? O ataque PAL, com Pulga, Ademir e Lúcio, também tem jogado muito bem, mas acho que, mesmo com o ataque bem, eu acho que o setor de meio de campo é o coração desse Bahia. E já no lado do Vitória, eu também acho que esse setor de meio de campo é um setor importante para o time. Primeiro porque a dupla de volantes, hoje é uma dupla de volantes que me agrada muito, eu já tinha falado muito do Baralhas, né, no ano passado, e tô falando nesse ano também, acho que é um jogador que vai ser extremamente importante pro Vitória. Ontem não, né, contra o Atlético Alagoinhas, no jogo da ida, ele já foi, por exemplo, ele foi substituído pelo Hiller em algum momento. Acho que é um jogador que, se precisar dele, no jogo da volta já não foi, né? Já foi o Hiller, mas se precisar dele, ele vai sempre te entregar muito bem. E o outro volante é o William Oliveira, que vem um 2024 muito interessante. Eu acho que é um jogador de saída pro jogo muito bom do Vitória também. E o Rato é o camisa 10, é o cara que vai passeando ali como camisa 10 nesse momento do Vitória. Então, acho que nesse setor o jogo vai ser vencido aqui. Quem for superior no meio de campo, tudo bem que eu acho que até que eu acho que o Bahia tem mais talento nesse setor de meio de campo, com o Caio Alexandre, que eu acho que até um jogador para ser visado, olhar para ele, olhando, tudo bem que já não sei se vai para Europa, etc, mas no nível que joga hoje é um dos principais primeiros volantes do futebol brasileiro. E você tem o Everton Ribeiro ali, que é um talento bizarro, né? Joga pra caralho. Se o Bahia conseguir ter posse de bola e conseguir ter tranquilidade pra jogar nesse setor, a tendência é que ele mande no jogo. Mas o Vitória provavelmente vai fazer uma marcação-pressão muito relevante nesse setor, e eu acho que vai ser importante ver o jogo por ali. No ataque, acho que hoje o ataque do Vitória também tem vivido um momento muito interessante. Se você pegar o próprio Campeonato Baiano, dos artilheiros, o Vitória tem dois lá. O Fabre, né, o Fabrício, que tá machucado, e o Janderson, que faz um Campeonato Baiano extremamente interessante. Assim, é um jogador que, lá no início da temporada, eu cheguei a falar, cara, eu acho que esse moleque vai ser importante. Não necessariamente ele vai ser o titular, mas acho que ele vai ter minutagem, vai ser importante. E, obviamente, você tem os pontas, principalmente na figura do Gustavo Mosquito, que eu acho que vai ser um cara que vai ser um jogador para ficar de olho, né? Pro Bahia vai ter que ficar de olho, principalmente porque a transição defensiva do Bahia, desde o ano passado, ela é um problema. E no ano passado, o Vitória foi campeão baiano assim. O Vitória usava muito as transições ofensivas, principalmente no jogo do Barradão com o Oswaldo, e foi campeão assim. E aí, cara, a gente vai também para uma análise de setor defensivo. No setor defensivo, o Vitória, neste momento, tem Neres e Halter como sua dupla de zaga. O Halter acabou de chegar, mas está jogando muito bem. Muito bem mesmo, cara. Tem sido, acho que, um dos principais nomes defensivos ali do Vitória nesse momento. E, esqueci de falar no meio do campo do PP também, né? O PP, no jogo contra o Altos, na Copa do Nordeste, entrou no segundo tempo. E aí, outra coisa é entender se o Vitória vai sair com seus laterais pro jogo. Eu acho que o Cáceres é um lateral que fica um pouco mais, né? O Hugo já sai um pouco mais pro jogo. Ou ele vai fazer um jogo um pouco mais tranquilo, entre aspas, com os seus laterais, esperando, principalmente na Fonte Nova. Do lado do Bahia, eu acho que esse jogo de pontas, tentando aproveitar e segurar os alas do Vitória, ou aproveitar quando os alas do Vitória, os laterais do Vitória subirem, vai ser muito importante. Eu vejo com... Se eu olhar para o Bahia, eu acho que tem dois jogadores para mim que são primordiais para a gente entender se o Bahia for campeão. Eu acho que a gente vai ver uma grande final de Ademir e Pulga. Se o Bahia for campeão, eu acho que Ademir e Pulga vão trazer para si
muito esses espaços que os laterais do Vitória podem dar. E pra mim, se o Vitória for campeão, eu acho que terá uma grande atuação da dupla de zaga. Acho que Neres e Halter vão passar, vão ser extremamente importantes pra isso. E principalmente a dupla de volantes do Vitória também. Pro Vitória ser campeão, eu acho que vai ter um jogo muito físico. Vai ter um jogo muito de matar o jogo de toque de bola curto do Bahia. E para isso, o meio de campo, com o William Oliveira, com o PP, com o Baralhas, quem tiver por ali, né, o Ronald Lopes, quem tiver jogando por ali, vai ter que ser extremamente importante para matar esse jogo físico do Bahia e acelerar o jogo em contra-ataque. Já do lado do Bahia, eu acho que vai ser um pouco mais da posse de bola. Na prática se o Bahia tiver a bola para controlar o jogo, eu acho que o Bahia vai ser favorito para ganhar esse confronto. Mas se o Vitória conseguir matar esse jogo do Bahia, se conseguir fazer com que o Bahia tenha pouca tranquilidade para trocar passe, se conseguir ser mais efetivo em jogo de transição, em finalizações de bola de fora da área ou até em contra-ataques, eu acho que o Vitória fica muito forte e é assim que o Vitória sabe jogar em vários momentos. Perfeito? Não sei quem que vai ser o campeão, acho que tá muito equilibrado de fato, como eu falei, mas no final das contas, o Vitória tem um ponto a mais. Eu acho que o Bahia é um pouco mais time e o Vitória tem o fator de estar decidindo em casa o segundo jogo. Acaba igualando. Beleza? Bota nos comentários, quero saber a sua opinião. Valeu! Muito bom dia, torcedor tricolor. Trouxemos mais uma reação do canal do Wallace Borges. Por isso eu peço a sua ajuda, se inscreva aqui no nosso canal, ative as notificações, deixando os créditos aqui no canal dele. Se você querer, se inscreve lá também, tá bom? Uma breve análise aí do Bavi e vamos trazer também uma notícia triste, luta oficial. Uma breve análise que ele fez do Bavi. Ele disse aí que não tem data marcada, mas a Federação Baiana já divulgou as datas. Será agora domingo às 18 horas. Primeiro jogo na Arena Fonte Nova, segundo jogo lá no Barradão. Segundo jogo ainda não tem horário definido. Bahia vem para essa final ferido de ter perdido a final do ano passado, mas com um pouquinho de favoritismo em relação ao Vitória. Tem mais times, tem mais time que o Vitória e pode fazer um grande jogo nessa final do Campeonato Baiano. O Bahia vencendo essa partida já inicia o campeonato aí, já inicia a temporada com o pé na frente em relação a outras competições, com moral. Temos também Libertadores essa semana. Então o Tricolor está com a agenda cheia. O técnico Rogério Ceni vai com toda a força, com certeza, para esses dois jogos. São jogos aí em curto espaço de tempo. De quinta para domingo, um curto espaço de tempo. Com certeza os jogadores estarão desgastados. Mas o técnico Rogério Ceni vai fazer de tudo aí para utilizar os melhores jogadores e também com o máximo desempenho possível. Então o torcedor aí fica na expectativa para essa final do Campeonato Baiano e também para a Libertadores da América. O Boston River vem aí para fechar a casinha. O Boston River vem para fechar a casinha, para ficar na retranca. O Bahia tem que quebrar essa linha defensiva do Boston River, mas creio que não vai ter problema para enfrentar o Boston River nessa quinta-feira agora. Vai ser um baita jogaço para o Tricolor de Aço. Então, a expectativa é que o Bahia faça um bom jogo, tanto no Baianão quanto na Libertadores da América. Em relação ao mercado da bola, o Bahia ainda tenta algumas contratações pontuais para a próxima, para essa temporada. Vai ter a janela de transferência que se abre agora dia 11 de abril e o Bahia, a expectativa é que pelo menos faça mais uma contratação para o início do Campeonato Brasileiro. Caso consiga aí, provavelmente vai conseguir Libertadores da América, Copa do Brasil, entre outras competições ao qual o Tricolor de Aço precisa se reforçar. Tá bom, torcedor? Obrigado pela sua audiência. Se reforçar. Vamos trazer uma triste notícia. Veio a falecer nesse último final de semana Luiz Castro Nestor,